Boa noite aos digníssimos presentes e a quem nos assiste em linha. E hoje trago aqui um problema que temos no município relativo aos animais, é isso que venho aqui dissecar hoje. Também assisti às situações que foram apresentadas em reunião de Câmara, nas transmissões. No entanto, pareceu-me que as respostas que foram dadas aos cidadãos, na minha visão, foram talvez insatisfatórias. Mas este é um tema que já estava a preparar há algum tempo, é um tema do qual eu tenho recebido cada vez mais contactos e desde março que comecei a receber cada vez mais, e até agora a situação só tem vindo a piorar, e parece-me que é relevante trazê-lo e pensarmos um pouco sobre o assunto. Porque as situações, elas infelizmente acumulam-se, elas repetem-se, elas desgastam todos os que estão envolvidos na causa animal, não só os cidadãos, mas também as estruturas, pelo que eu tenho vindo a perceber. Em relação a problemas com o Croácia, eu recebi vários relatos de dificuldades em contactar o Croácia, vários relatos de que frequentemente a veterinária não está, portanto esta é uma questão. Recebi relatos de que quando os cidadãos voluntários se dirigem ao Croácia, aquilo que ouvem muitas vezes é que não podem fazer a recolha, que não podem fazer nada, ou seja, ouvem incapacidade de resposta. Por vezes, talvez ouçam também algumas respostas menos sensíveis, pouco úteis, pouco informativas para quem se dirige a pedir ajuda. Eu penso que, inclusivamente, um destes relatos foi levado na reunião de Câmara, em que há respostas do género: você recolheu da rua, você é responsável, faça o que quiser. Bem, isto em nada ajuda nem informa os cidadãos voluntários que se dirigem com pedidos de ajuda. Relativamente aos protetores independentes que também se dirigem ao Croácia, infelizmente estes não veem a sua figura formalmente reconhecida, mas eu explico brevemente. Os protetores independentes são pessoas que trabalham com muita frequência na causa animal, que estão muito envolvidos, que respondem a vários tipos de ocorrências e que se esforçam muito e colocam muito trabalho, muito sangue, suor e lágrimas, como costumamos dizer, para defender o bem-estar animal. E também eles se veem totalmente sem apoio por parte do Croácia, inclusive para fazer aquilo que a lei prevê que os municípios façam. Eu dou um exemplo: há uma captura de um animal, há uma reabilitação, há o querer entregá-lo para adoção, garantindo a esterilização e chip, tal como deveria ser. A resposta do Croácia é que não existem apoios para isto, não existem campanhas de esterilização a decorrer ao momento, e segundo a minha pesquisa, isto é real, a última campanha que decorreu foi entre setembro e dezembro de 2021, portanto, de facto, o Croácia não pode fazer muito mais. Talvez ainda um pouquinho pior. Acho que a situação dos protetores independentes consegue ser pior, e eu trago um exemplo. Eu recebi um relato de um protetor que prestou primeiros socorros a um animal ferido, errante, na rua. Estes primeiros socorros foram infrutíferos, o animal acabou por morrer. Este protetor vai levar o animal ao Croácia, não é? No fundo está a fazer o trabalho de recolha deste animal, e o Croácia consegue cobrar a taxa de processamento do animal a este protetor, porque ele não seguiu o protocolo. Quer dizer, nós ainda conseguimos punir os protetores independentes, conseguimos punir os cidadãos que estão ativos e que estão a intervir e a fazer o trabalho do Croácia. Portanto, associações é outro tema que é relevante neste tópico. Existem vários relatos de dificuldades de contactar a ALMA, que é a associação que eu penso que estará protocolada com o município, também segundo o que eu ouvi. A ALMA não possui um contacto telefónico na sua página, terão razões para isso, certamente, mas demoram também vários dias a responder às mensagens, faz parte dos relatos que recebi. Pude contactar com a Associação Patudos de Vagos, que é uma associação que intervém no município. Eu trago inclusive alguns números. Em 2023 eles interviram com mais de 80 situações com ocorrências animais no nosso município, e esta associação partilhou comigo a informação que me fizeram chegar foi que não foram protocoladas numa reunião, penso, com o Sr. Vice João Semedo, não foram protocolados, não têm qualquer tipo de apoio, apesar de intervirem no nosso território e fazerem muito trabalho no nosso território. O que é que está a acontecer com os animais, então? Não é? É que o problema continua a crescer. Além dos animais perdidos e abandonados, que já são, isto não é normal, mas é normativo, já são praxe, é também muito típico desta época.
Nós também temos o período reprodutivo de cães e gatos, que faz com que, e não só os errantes, também os de companhia, que depois acabam por ser abandonados. Isto aumenta o abandono, isto gera mais situações descontroladas, isto gera mais ocorrências de cidadãos voluntários que tentam intervir com sensibilidade perante as situações e ou não sabem o que fazer, ou nada podem fazer, ou não têm sequer capacidade para socorrer, mesmo até ao nível financeiro. Dirigem-se ao Croácia estes cidadãos e não têm qualquer tipo de ajuda. Isto faz com que associações, protetores independentes e o próprio Croácia estejam também a arrebentar pelas costuras, se posso aplicar esta expressão. Ou seja, não têm mais capacidade de acolher, mais capacidade de abrigar. E o problema, no entanto, continua a crescer. Não é? Temos também a situação da matilha na Gafanha da Nazaré, que eu penso que foi chamada à reunião de Câmara e eu quero reforçá-la. É uma matilha que tem alguns problemas sanitários, que possui algumas zoonoses, pelo que eu percebi, são as doenças que podem transmitir-se, inclusive, a pessoas. É uma matilha que está localizada, inclusive, está na Gafanha da Nazaré e localizada neste momento, perto de um jardim de infância, se eu entendi. Muito bem. Sr. Presidente, responder ao público que o Croácia tem capacidade limitada e que nunca vamos ter instalações para todos os animais é compreensível, mas isto é também uma saída fácil. É também uma saída fácil. Porque das duas uma, ou denota alguma falta de noção de como o problema está a colocar-se e a crescer, ou denota que não existe um compromisso com soluções e com políticas que possam intervir neste problema e trabalhá-lo da forma que ele deve ser trabalhado e que a lei prevê que ele seja trabalhado. Ficar atentos e acompanhar, de facto, não vai resolver. Nós precisamos, efetivamente, de políticas estruturadas para conseguir trabalhar na situação. Agradecer a todos os que atuam no território é importante, sim, mas também não vai resolver. E, bem, a intervenção dos municípios é importante nesta situação. Isto não é só uma questão de o cidadão estar mais sensível aos problemas, isto também é este descontrolo de animais errantes, animais de companhia, em reprodução, em abandono, e nós precisamos atuar em várias frentes. Portanto, eu queria colocar para já algumas questões e ver se é possível vê-las respondidas. Em relação aos problemas do Croácia, como é que nós estamos a investigar o que é que se passa? Na reunião de Câmara, inclusivamente, falou-se em alterações ao regulamento. Que alterações são estas? Qual é o objetivo destas alterações? Segunda questão. Se nós temos um problema ao nível da reprodução dos animais, precisamos de facto rever aquilo que estamos a fazer para evitar os animais abandonados. Esse é um princípio básico e a lei também se criou, a Lei de Bem-Estar Animal e Proteção Animal, também se criou com essa finalidade. Portanto, eu quero questionar qual é o ponto de situação das nossas campanhas de esterilização de animais de companhia, se nós estamos ou não a concorrer ao apoio do DGAV, que plano de ação é que nós estamos a apresentar para concorrermos a este apoio. Este apoio depende de um plano de ação que é apresentado para uma campanha de esterilização. O financiamento também vai feito de acordo com esse apoio, segundo eu pude apurar. Portanto, eu gostaria de saber que plano é que estamos a apresentar. E isto é muito importante, porque uma pesquisa muito rápida em qualquer motor de busca mostra-nos que Santa Maria da Feira, Anadia, Cantanhede, Vagos, Oliveira das Meias, todos os municípios neste momento têm, todos, mas muitos dos que estão aqui à nossa volta, estão com campanhas de esterilização a decorrer. E Ilhavo não aparece nos resultados. Não sei se foi falha minha, se nós realmente não temos nada a decorrer, gostaria de saber. Além das campanhas de esterilização de animais de companhia, é também importante colocar a questão das campanhas de esterilização e devolução de animais errantes, porque estas também são fundamentais. A reprodução dos animais que estão na rua rapidamente se transforma em um problema. Numa matéria de 1 ano, 2, é muito fácil transformar-se num problema num determinado território. Ponto 3, pergunta 3. Se protocolamos com as associações, neste momento, quais é que são as que estão protocoladas e quais são as condições que elas têm
E qual foi a razão para não protocolarmos com a Associação Patudos de Vagos? Que me parece uma boa questão. Ora, apesar de o Executivo já não ter tempo de resposta, ainda assim eu vou só acrescentar um ou dois pontos, especialmente numa ótica mais construtiva, a ver se também sai daqui um diálogo interessante e que possa produzir algum resultado. Em relação ao Sr. Pedro Cristo, que disse que os municípios não tiveram tempo de se adaptar. Não é? Então, a Lei número 8 de 2017, 3 de março, que coloca os municípios como responsáveis a defender o bem-estar animal, tem 7 anos. Portanto, já lá vai algum tempo. E eu tenho dúvidas se alguma coisa teria sido feita até agora se estas leis não tivessem avançado e não tivessem sido criadas. Como diz um dos meus autores favoritos, a política ocupa-se também do que é oportuno. Portanto, precisamos recordar que estas leis são muito importantes e colocam-nos em movimento e não há soluções mágicas e por isso é que nós precisamos de agir e não empurrar com a barriga para a frente. Se nós não fizermos nada agora, só estamos a empurrar o problema. Esta é a realidade dos factos e neste momento, em termos de políticas que respondam ao bem-estar animal, é isto que nós observamos. Até algumas observações que eu fui ouvindo de que parece que regredimos em relação a mandatos anteriores em algumas matérias, não removendo todo esse investimento que estão a fazer e que o Sr. João Semedo esteve a falar e a retratar, mas que existem algumas regressões na ação. Bem, em relação às questões que foram respondidas, agradeço desde já. Pergunto-me sobre esses tais procedimentos de serviço de esterilização e esse protocolo e esses cheques veterinários, no fundo, para quem são estas campanhas, como é que elas estão a chegar às pessoas. Eu não consegui, pela minha pesquisa, se eu não consegui chegar até essa informação, pergunto-me como é que ela está a chegar aos cidadãos que de facto podem concorrer. E em segundo lugar, confesso que fiquei estupefacta com a resposta breve e interrompida sobre a situação dos patudos de Vagos. Infelizmente já não vamos ter oportunidade de esclarecer, quem sabe numa próxima. Numa ótica construtiva, eu queria dizer que nós precisamos lembrar-nos do nosso maior recurso. O maior recurso que temos no nosso território são os cidadãos voluntários, são os protetores independentes. Nós precisamos olhar para isto com seriedade, precisamos reconhecer o papel que eles têm, talvez reconhecer formalmente a figura que eles têm e precisamos criar um trabalho de parceria que seja eficiente. Uma rede de cooperação dentro do nosso município, que consiga articular o trabalho de todas estas pessoas e que coloque realmente os protetores independentes a serem apoiados pelo CROACI e os protetores independentes a apoiar o CROACI e as associações a trabalhar também neste conjunto. Esta é a minha sugestão, a minha perspectiva construtiva, portanto, agradeço as respostas.